Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, hoje venho aqui trazer mais um vídeo para o canal. Hoje meio que fui obrigado a vir cá para fora porque lá dentro está uma tralha, está tanta bagunça que eu não consigo filmar quase em lado nenhum. Portanto, olha, aproveitar, está aqui um sol de rachar, hoje com, acho que estava 33 graus, bom para ir ali para a piscininha dar um mergulho, mas pronto. Indo ao que interessa, hoje vamos trazer mais um respondendo aos comentários. Na verdade hoje são poucas perguntas. E antes de começar a responder as perguntas, eu quero aqui só fazer um entre parênteses que... pronto, já aconteceu 4 vezes de pessoas na rua me reconhecerem. Eu fico muito sem graça normalmente nesse tipo de situação, mas pronto. E o engraçado foi que na última vez, foi um rapaz... Na última não, na penúltima. Foi um rapaz brasileiro que veio aqui passar férias e ele foi até o quiosque, teve ali, tivemos quase 4 horas a conversar e a falar sobre muitos temas. Depois também era a minha hora de almoço, aproveitamos para ir ao Colombo, que é ali ao pé do meu trabalho e perto também do Estádio da Luz. Então tivemos ali um bom tempo a conversar e nessa conversa eu descobri muitas coisas interessantes. E uma das coisas foi que realmente eu tô muito por fora da realidade brasileira atual. Às vezes, eu estava a falar com ele e muitas coisas que ele me falou. Pronto, ele também é de São Paulo e eu morava em Goiânia, não é? São duas cidades completamente diferentes, né? Não há também é essa situação. Mas pronto, o interessante é que tivemos a falar sobre vários assuntos, fomos ali ao continente, fomos a Vorta em algumas lojas e ele teve a ver preços, tivemos a falar sobre valores das coisas, pronto, sobre uma infinidade de coisas. Mas o mais interessante que eu achei foi que, falando com uma pessoa, e de certa forma ele até brincou comigo que eu sou uma pessoa que estou sempre a perguntar coisas, e é verdade, ele teve sempre a me perguntar e eu tentava responder, lógico. E eu notei que às vezes certas coisas que eu explico não chega aí bem. Por quê? Há muitas coisas que aqui há uma maneira diferente de falar e eu mesmo falo de maneira diferente. Olha, isso vai ser um bom exemplo quando eu falo para vocês. Não vão a 100% em tudo que as pessoas falam em youtubers. Eu vou dar aqui... Havia um exemplo que eu até era para anotar e esqueci. Olha, Diego, se você estiver assistindo esse vídeo, tenta me mandar aí por mensagem aquela situação que você me falou, que pronto, que eu ia anotar e depois acabei por não anotar, eu esqueci o que era. Era uma coisa importante que eu queria falar e acabei por esquecer completamente. Mas eu vou dar um outro exemplo que eu me lembro. Que ele falou em relação à periferia. Eu, quando costumo falar que pronto, é bom morar aqui na periferia de Lisboa, para já a periferia nem é uma palavra muito utilizada aqui. Na verdade aqui nós falamos arredores ou algo assim do gênero. Eu tentei até falar periferia porque na minha cabeça era a palavra brasileira que mais se assemelhava. Só que, não sei se eu confundi ou se pelo tempo que eu tô aqui, pronto, baralhei as coisas, mas a verdade é que periferia, pelo que ele teve a me falar, e pelo menos em São Paulo, não é exatamente o que eu falo. Eu quando falo periferia, nada mais quero dizer do que locais na Grande Lisboa, mas arredores da Lisboa Central. Por exemplo, onde eu moro, Odivelas, Santo Antônio dos Cavaleiros, Loures, Amadora e pronto, esses locais. E ele falou, é que periferia no Brasil, ele teve a me explicar, periferia no Brasil tem uma conotação tipo, não é toda, mas na sua, pronto, que é negativo. Ou seja, são locais assim mais pobres talvez, ou pronto. E eu depois fiquei, não tem nada a ver com isso quando eu falo periferia em relação aqui a Lisboa. Olha, peço imensa desculpa, eu falei algo errado, uma palavra errada e deu a entender outra coisa. Periferia não tem nada a ver com pobreza ou ser um lugar ruim ou mau. Aliás, eu quando falo isso quero falar arredores de Lisboa. E ele falou, realmente que havia alguns lugares lá em São Paulo, na periferia, há uns poucos lugares que são bons, mas a grande maioria são lugares, pronto, que não são assim muito bons, ou lugares de pobreza e tal. Então era só mesmo para pedir desculpa pelo esse meu erro e vos dizer que não, periferia não tem nada a ver com isso. Aliás, há muitas casas na periferia que é mais caro do que na própria Lisboa, em muitos lugares de Lisboa, portanto não tem a ver com ser pobreza, não tem a ver com ser complicado. Periferia é só por estar fora daquela zona central de Lisboa. E olha, caso tenha dúvidas em relação a coisas que eu falo, aliás, a maioria das pessoas perguntam, coloquem mesmo nos comentários exatamente nesse tipo de situação. Às vezes eu posso estar a me expressar mal, eu posso estar a falar palavras
que não usamos aqui em Portugal, mas para tentar passar para vocês, eu uso palavras que eu acho que é o correto no Brasil e afinal eu só estou induzindo em erro, tal como a outra que eu me esqueci, que essa era importante e eu me esqueci. Mas pronto, ele depois, eu também pergunto para ele depois manda, a gente trocou os contatos e depois a gente lá manda. Pronto. Desculpem lá, me alonguei para variar, eu sou sempre assim. Então vamos lá às perguntas que são pouquinhas como eu falei. Então vamos começar com a pergunta da Maria Manuela Raro Silva. É mesmo rara. Eu sou racista? Talvez sim. Conhece este provérbio português? Tanto aperto a mão de um branco como o pescoço a um preto? Pois é assim que faço a quem também não nos respeita. Quem não está bem, sai e deixa o seu lugar para quem vir, ficar e respeitar. Pronto. Só para vocês terem noção. Eu tô sempre a receber esse tipo... Essa ainda é light, eu só coloquei aqui porque é uma coisa bem soft. É mesmo light, bem fraquinha. Agora eu coloco essa questão para vocês. O que é que eu respondo para ir 3, 4 comentários ou mais por dia desse gênero racistas? O que é que eu posso falar? É só para vocês entenderem um pouco o meu lado. Por isso que muitas das vezes esse comentário, o meu ponto é ignorar completamente. Por que eu vou responder para uma pessoa dessa? Se ela mesmo fala que talvez é racista, usa um provérbio racista. Eu não vou falar que ela foi xenófoba, que também tem a ver com racismo, porque pronto, ela falou em relação a pessoas que vêm e que de certa forma não querem se adaptar. Portanto, talvez isso não tenha nada a ver com xenofobismo, mas pronto, é uma pessoa que demonstra ter um pouco de racismo e até admite isso. O que eu respondo para uma pessoa dessa? Não dá, pessoal. Isso é só para vos mostrar que eu já falei no outro vídeo, ela falou isso por causa daqueles 11 coisas ruins de morar aqui em Portugal, que pronto, algumas pessoas levam para o lado negativo. Sinceramente eu não posso fazer nada, eu expressei a minha opinião e deixei claro que... Aliás, ainda falei as 11 coisas boas primeiro. Cada um sabe de si e interpreta do jeito que quiser. Eu sei o que eu falei, eu sei o que eu sinto, eu sei o que eu sou. Mas eu estou a começar a ignorar muitos comentários. Muitos comentários desse estilo eu estou a começar a ignorar mesmo, porque nem eu sei o que eu vou falar. Tipo, bloqueia, tipo, enfim, pronto, olha, agora vamos ao que interessa. Aliás, quanto menos pessoas desse tipo eu responder, mais tempo eu tenho para tentar ajudar e tentar responder quem interessa, não é, pessoal? Portanto, vamos lá passar para a próxima. Cibrão, acho que já é a segunda ou terceira que eu respondo dele. Boa tarde, Thiago. Mais uma vez, parabéns pelos seus vídeos. São sempre muito preciosos para quem pretende morar em Portugal. Vou abusar da sua vontade. Vou abusar da sua vontade. Como é a carga tributária em Portugal? Como você é um empresário e lida com impostos constantemente? Abraços e obrigado. Abraço, Cibrão. E já tem uma outra que em princípio também para a semana vou responder, que também é do Cibrão. Ele está em quase todos os comentários respondidos. Mas tentando, eu depois vou conciliar mais ou menos com outra pergunta com empresas. Como é que é mais ou menos que funciona? Então, a carga tributária em empresas. Assim, eu sei que há diferentes, às vezes, quem tem certos tipos de empresas paga impostos que outras pessoas não pagam e os impostos às vezes variam em certas coisas. Portanto, eu vou tentar falar assim mais ou menos por cima, não vai ser algo tão certo e mais ou menos também que vem de cabeça. Se eu esquecer de alguma coisa, peço que coloquem nos comentários. Mas vamos lá. Normalmente, as empresas, o principal, por assim dizer, que você paga de imposto é o IRC, no caso de empresas, e no meu caso, que é empresário no nome individual, IRS. Eu até falei um pouco sobre isso no vídeo passado que eu fiz. Mas, ou seja, o que são esses pagamentos? O IRC, que é o imposto de renda para uma pessoa, para um comercial ou para empresas, normalmente... se eu não estou em erro, 25% do seu lucro. Por isso que ter uma empresa é melhor do que ser empresário numa individual nesse ponto. Uma empresa, você facilmente consegue deixar ela ali quase sem lucro nenhum e pagar pouco IRC. Claro que, atenção que eu vou falar aqui, os 2 primeiros anos uma empresa tem
não é isenção de IRC, mas ela tem isenção se o IRC, se a empresa der prejuízo. Uma empresa dar prejuízo não tem nada a ver, não pode não ser algo negativo. Por exemplo, se eu tenho uma empresa, tirei todo ano o meu salário, tirei o salário das outras pessoas e vi que dá lucro, eu posso simplesmente, vamos supor, comprar um carro para a empresa ter prejuízo, fazer algo de propósito. Ou seja, nos 2 primeiros anos, se eu fizer isso, não há problema nenhum porque eu tenho isenção. A partir do 3º ano, quem não atinge o máximo, por assim dizer, de lucro, ou quem tem prejuízo, começa a pagar um IRC fixo de 1.000 euros por ano, o que não é nada, é pouquinho. Quem tem empresa sabe o que eu estou falando, é muito pouco, 1.000 euros. Portanto, a empresa nesse sentido é muito fácil você fazer essa gestão de lucros. Pronto, meu guarda-livros uma vez falou que não convém ser prejuízo muitos anos seguidos, senão também as finanças vão fazer uma fiscalização. Pronto. De qualquer forma, eu também não entendo muito disso e como eu depois já tive uma empresa, agora sou empresário nome individual, aí o não é IRC, é IRS, que já é diferente, porque entra junto com o nosso IRS e de certa forma já não é tão fácil você fazer essa situação do lucro-prejuízo. Dá para fazer um pouco, mas não tem nada a ver com uma empresa. De qualquer forma, uma empresa é 25% do seu lucro. Já o IRS varia mesmo muito. Eu não consigo falar porque cada caso é um caso, depende do que você é, como você fez o seu registro, portanto há uma infinidade. Eu vou dar o meu exemplo. Eu normalmente nunca pago menos que entre 25% e 28%, por assim dizer, do que o Estado acha que eu lucrei. Acha porque, pronto, isso já é uma confusão. Nos últimos anos, como eu já falei, ele sempre tem faturado, ele sempre tem feito um cálculo muito acima do que aquilo que é real. Portanto, eu tenho pago mais do que deveria ser, mas pronto, isso já é uma outra situação. Portanto, no IR, para quem é empresário no nome individual, como eu falei, pelo menos se for um caso parecido com o meu, conte sempre aí a rondar os 25%. Menos que isso, acho muito pouco provável. Um outro imposto que pagamos é o IVA. Vou tentar assim explicar mais ou menos como é que funciona. Pessoal, espero que não esteja assim muito vento aqui, mas o IVA funciona assim. O IVA é um imposto sobre tudo que a gente vende. O IVA pode ter isento de IVA, pode ser IVA 6%, IVA 13% e IVA 23%. Pelo menos é os que eu conheço, não estou a ver assim se existe ou não algum outro. Você vende um artigo que tenha IVA 23%, ou veja, você vendeu um artigo que custa 123 euros. Portanto, 23 euros é do governo, é um imposto do governo. Só que é lógico, quando você comprou esse artigo, se você pagou, por exemplo, a metade do preço, 50, a metade desse IVA você já pagou. Portanto, o governo só vai te cobrar a metade desse IVA, ou seja, o que ainda não pagou do IVA daquele artigo vendido. E nisso eu digo, por exemplo, tudo que você compra para a empresa, despesas, contabilidade, tudo que a IVA entra como, depois abate no IVA. Por exemplo, vamos voltar àquele assunto, você vendeu um artigo por 100 euros, você vai ter que pagar 23 euros de IVA. Porém, você já pagou metade disso quando você comprou o artigo por 50 euros. E depois você paga o guarda-livros. Vamos supor que você também pague 100 euros por guarda-livros. Portanto, o guarda-livros vai te cobrar 23 euros de IVA. Logo, pronto, não dá 23, eu fiz agora aquele cálculo tosco, não é? Mas vamos supor que fosse 23 euros. Portanto, esse IVA depois vai abater sobre o outro que você tem para pagar. Lógico que na grande maioria dos casos, você vai sempre ter que pagar IVA porque você nunca vai ter despesa suficiente para bater no IVA total. A não ser que você seja, por exemplo, quem vende só tabaco, não paga IVA porque o tabaco é isento de IVA. Não significa que ele não tenha IVA. Do preço que você está pagando no tabaco, que é o cigarro, 70 e poucos, 73% é imposto. Só o resto é que vai dividir depois entre você, distribuidor e a empresa de tabaco. Portanto, funciona mais ou menos assim. Por isso que normalmente os lucros, a comissão, por assim dizer, de venda no tabaco é tão baixa. Porque realmente quase tudo vai para o Estado. Além disso, temos o que eu já falei naquele outro vídeo, que é o pagamento por conta de IRS. Eu se calhar deixo aqui e por aí o link para ali, porque vocês assim já veem que eu expliquei ali tudo, não vou estar a explicar aquilo tudo de novo. Depois, se a sua empresa ou você tem algum funcionário, vai ter imposto relacionado com o funcionário. Por exemplo,
Normalmente, quando você vai dar o salário, existe dois impostos, que é a Segurança Social e a TSU. O funcionário fica, se não estou em... Atenção pessoal, isso eu estou a falar por alto, desculpem lá se eu errar alguma porcentagem. Mas se não estou em erro, é 11% paga o funcionário e 22% paga o patrão. Ou seja, a Segurança Social paga o funcionário, que é 11%, e a TSU paga o patrão, que é 22% do valor que paga o funcionário. Essa parte eu já não me lembro assim se é exatamente essa porcentagem certa ou não. Pronto, de impostos para empresas, depois, como eu falei, existem casos específicos que há impostos específicos, e falando mesmo para empresa só, eu acho que existem outros que eu não lembro quando eu tinha empresa que eu pagava, mas de momento eu também não lembro falar quais são. Isso não, é aquela situação, eu deixava tudo na mão do guarda-livros e ele aqui ia me falando, e o que tivesse que pagar eu pagava. Portanto, também não estou a ver assim muito mais coisas para empresas. Se for pessoa individual, outros impostos, mas isso também já é assunto para outro vídeo. E pessoal, se houver algum que eu tenha esquecido, ou para empresas quiserem complementar mais coisas, coloquem nos comentários. Eu tenho certeza que estou a esquecer coisas, mas agora não me vem mais nada à cabeça. E para além disso, também ia dizer outra coisa. Recibos verdes também às vezes é um caso à parte, tem que se pagar IVA, tem que se pagar isso tudo. E mesmo, por exemplo, para quem, vamos supor que tem casas arrendadas, também é um imposto específico que é 28% de IRS sobre o valor da renda. Ou seja, se você tem algo arrendado que lhe dê 1.000 euros por mês, de cara 28% vai direto para o governo desse valor de renda. Mas pronto, olha, espero ter assim mais ou menos respondido esse assunto. De qualquer forma, se houver outros comentários com coisas importantes que eu tenha escrito, que eu tenha esquecido, eu depois também faço um vídeo em cima desse só para complementar. E agora vamos para a última pergunta de hoje, do Newton Brandão, que tem a ver, está relacionado com isso. Tiago, dá realmente para abrir uma empresa com 5.000 euros por aí? Ótimo vídeo. Se dá realmente para abrir uma empresa com 5.000 euros aqui, depende. Ele está perguntando isso por causa do visto D2, que é aquele visto especial para empreendedores. Antes de eu falar sobre isso, eu vou aqui também deixar um link de um rapaz que fez um vídeo que eu gostei muito sobre o D2. Ele explica aquilo tudo. Olha, é um espetáculo para quem quer tirar esse visto. E agora, indo para essa pergunta dele, ou seja, eu não vou falar aqui de consultoria, eu não vou falar nada que tenha a ver com visto, eu vou falar abrir uma empresa. Uma coisa logo que eu falo é que, para quem quer esse visto, se não estou em erro, é mesmo empresa. Empresário, nome individual, não serve. Pode ser parecido, mas não é a mesma coisa em muitos aspectos. Portanto, convém ter isso em mente, a empresa. Para empresa, você mais ou menos assim, falando por alto, o que vai gastar, já reunindo todos os papéis, é algo em torno de 1.000 euros. Portanto, também não é assim um valor de outro mundo. Isso para abrir empresa. Agora aqui, dá para abrir então com 5.000 euros? Portanto, com 1.000 euros você gasta para abrir empresa, portanto sobra 4. Como é lógico, se você vai montar uma coisa física é impossível, ou quase impossível. Alugar um espaço, eu sei de pessoas que quando vão alugar para lojas, eu não sei se é regra geral ou se é só dos que eu conheço, mas não pedem um mês e um de caução. Às vezes costumam mesmo pedir 3, 4 meses adiantados. Portanto, logo o primeiro ponto é esse. Você vai ter que ter um dinheiro para o local físico. Depois, tem que ver se aquele local vai precisar de obras, tem que ver se... E obras que eu digo mesmo que seja só porque, pronto, aquilo está tudo novo. Mas se você vai montar lá alguma coisa, você vai precisar colocar coisas lá dentro, vai precisar comprar material e isso tudo. Portanto, nesse sentido, 5.000 não chega. Agora, você quer uma empresa e vai trabalhar, por exemplo, com artigos online. Ou seja, vai trabalhar na sua casa, confortavelmente, não vai precisar de nada físico ou de comprar nada físico, perfeitamente dá. Como eu falei, você ainda sobra ali 4.000 euros. Outra coisa é que esses 5.000 euros, você precisa deles, é o mínimo obrigatório para abrir e ser o capital social da empresa. Ou seja, não vai ser um dinheiro que você vai perdê-los ou vai ter que pagar uma taxa, não tem nada a ver com isso. É um dinheiro seu e que você vai poder investir na empresa.
até por fora você ainda até consegue usar para coisas fora da empresa, mas isso também já não interessa nada. Mas vai ser desculpem, mas vai ser uma coisa que vocês vão usar para a empresa. Portanto, Newton, uma resposta bem direta ao que você perguntou. Em 90% dos casos ou mais, não, é impossível abrir qualquer negócio aqui com 5.000 euros. Pá, é mesmo muito complicado. Pronto, eu não gosto de usar a palavra impossível, mas é mesmo muito difícil você conseguir. Depende muito do negócio, talvez algum dê, mas não dá. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez. Olha, espero que tenham gostado do vídeo. Cliquem lá no gostei, que ajuda muito o canal. E, olha, obrigado por tudo e tchau, até pra semana.